Nós vamos falar hoje sobre o ser humano como pessoa indivisa, dentro de uma abordagem bíblica, um pouco como as partes aí se relacionam, as partes do homem, e pensar num entendimento que pode ser obtido para contribuir com a melhoria das nossas relações e também com a qualidade de vida. Há muitos obreiros que se dedicam exaustivamente à obra de Deus, com o entendimento de que é necessário cuidar das coisas espirituais, mas ao mesmo tempo estão negligenciando as coisas que são chamadas propriamente mundanas. O pensamento, creio que é correto quando ele é considerado aí por uma abordagem, por um pensamento coerente e consistente relacionado às Escrituras. Surge então-nos uma questão: por que, após muitos anos, como resultado da dedicação a Deus, o que o obreiro obtém é uma saúde física comprometida ou às vezes conflitos pessoais que são intermináveis? Não quero dizer que todas as mazelas da vida são de responsabilidade nossa, até porque tem coisas que a gente não pode evitar. Mas creio que há muitos benefícios que podemos obter hoje para a nossa vida como um todo, se dermos o devido valor ao plano de Deus na formação do homem, tanto no estado original, quanto no novo homem que está sendo preparado para a redenção. O tema pessoa indivisa, que estamos falando hoje, contrasta a compreensão acerca do ser do homem ser dividido em 2 ou 3 partes distintas, que talvez até mesmo se separam, sejam elas corpo, alma ou corpo, alma e espírito. Muitos cientistas seculares hoje e teólogos cristãos estão cada vez mais reconhecendo que o homem deve ser visto como uma unidade. A Bíblia, na verdade, não nos dá ensino científico sobre o ser do homem e nem sobre as partes do corpo. O importante na Bíblia não é como as partes funcionam, mas como o ser do homem se relaciona com Deus. Com base na Bíblia não dá para construir psicologia, não dá para construir anatomia. Esse não é o propósito das Escrituras. Os termos bíblicos surgem da linguagem popular, do cotidiano, do dia a dia, não de conceitos abstratos. As tentativas de dividir o homem em partes não provêm da Bíblia, mas da filosofia grega. Segundo Platão, havia no homem uma parte física e uma parte não física que contrastava uma com a outra. A parte física era a parte inferior, a parte não física era a parte superior. O homem, então, dividido em 2 partes, seriam 2 essências, convivia aí com uma contraposição de uma parte com a outra, porque a parte de baixo era ruim, a parte de cima era boa. Mas aí, nesse meio termo, havia uma terceira substância, chamada a alma, que era como um poder mediador que havia entre o corpo e o espírito. O corpo era a prisão da alma. Ele é mau e precisa ser aniquilado. Assim eles pensavam. Nesse conceito não havia lugar para a ressurreição do corpo. A ideia de ressurreição era completamente absurda no contexto grego. As Escrituras, por sua vez, nos apresentam o ser humano como uma pessoa integral. Esse era o pensamento hebreu desde os seus primórdios. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos apresenta termos que são formas diferentes de ver o homem com o mesmo poder e valor no sentido de considerar o homem na sua totalidade. Essas palavras poderiam realmente descrever em muitos momentos o homem na sua totalidade, as palavras que vamos tratar hoje aqui. São palavras traduzidas por espírito, alma, coração, carne e corpo. Essas palavras podem trazer significados e aplicações semelhantes ou diferentes em diversas passagens, e inclusive apontar para o ser integral do homem. Vejamos aqui algumas do Antigo Testamento.
Primeiramente, vamos começar com a palavra nefesh, que é traduzida normalmente por alma. Ela traz vários significados, tais como a existência interior do homem, o ser vivo, o próprio homem indicando a sua pessoa, sede dos apetites, sede das emoções. Ela pode indicar a pessoa inteira. É um termo comum para a natureza indivisa do homem, para o que ele é, e não apenas para aquilo que ele tem. Outra palavra que vemos aqui é a palavra ruach, que é traduzida por espírito. Ela frequentemente é usada para se referir ao vento, mas ela também significa animação, disposição, fôlego dos seres vivos, sede das emoções, disposição mental, órgão da vontade. Muitos significados, não são? Não é um aspecto separado do homem, mas é a pessoa toda vista de uma certa perspectiva. Essa palavra normalmente ela é usada para falar sobre algo do homem, do ser humano. Mas ainda existe uma ocorrência em Eclesiastes 3:21 que fala do ser do homem, aí no contexto o fôlego de vida do homem sendo voltando para Deus e o fôlego de vida dos animais descendo para a terra. Que na verdade essa palavra lá no original é a palavra ruach. Outra palavra que temos aqui é a palavra lev, que é traduzida por coração. Também traz vários significados. Significa o homem no seu espaço, no seu lugar mais secreto, o lugar mais secreto da sua existência, as profundezas do seu ser. É a sede também do pensamento, a sede do sentimento, da vontade, sede do pecado, também sede da renovação espiritual, a sede da fé e ainda a sede da própria vida. E ainda temos a palavra bassar, que é traduzida por carne. Tem também seus vários significados. Entre eles está carne física do corpo, parentes consanguíneos, o homem contraposto a Deus, ou mesmo a raça humana de forma geral. Em geral, ela aponta para o aspecto exterior e o aspecto carnal da natureza humana. Vemos, portanto, que essas 4 palavras do Antigo Testamento que apresentamos trazem aspectos diferentes da unidade da personalidade. No Novo Testamento não é diferente. As palavras traduzidas de forma correspondente também trazem vários significados, que se misturam aí na descrição que tem a respeito do ser do homem. Vamos pensar em algumas delas, ou talvez as 4 que falamos aqui e mais uma. Primeiramente vamos falar da palavra psique, que é traduzida por alma. Nos evangelhos, ela descreve o homem todo, representa a vida verdadeira em distinção à vida meramente física e indica a existência dada por Deus, que sobrevive à morte. Já nos escritos de Paulo, refere-se à vida natural e à vida verdadeira, e enquanto no Apocalipse denota a vida após a morte. A palavra pneuma é outra que temos aqui. Ela é traduzida por espírito. Apresenta também os seus significados. Entre eles está um contraste aí entre a parte exterior e interior do homem, o espírito do crente em comunhão com Deus, santos mortos, ou aqueles que são os espíritos dos santos aperfeiçoados, o fôlego de vida, os espíritos em prisão quando se refere a pessoas falecidas. E ainda vemos momentos que a palavra pneuma e a palavra psique aparecem como sinônimos num paralelo, que é o paralelo no Cântico de Maria, em Lucas 1,46. Quando diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Passamos agora a outra, que é a palavra cardia, traduzida por coração. Também traz seus vários significados. É o centro da vida interior de uma pessoa, seus sentimentos, entendimentos, vontade. O coração, no contexto do Novo Testamento, também é a sede do pecado, a sede da renovação espiritual e a sede da fé. E ainda várias virtudes que são atribuídas à palavra coração. Entre elas,
amor, obediência, perdão, humildade e pureza. E ainda temos uma outra palavra, que é a palavra sarx, que é traduzida por carne. Ela aponta para o aspecto exterior, físico do homem. Esse aspecto físico da existência humana. E também fala da tendência do homem decaído a desobedecer a Deus em todas as áreas da sua vida. Não se fala de pecados da carne, mas cometidos pela pessoa como um todo. O texto de Gálatas 5, 19 a 21, por exemplo, que trata das obras da carne. Todas apresentadas ali são obras da carne, até aquelas que a gente não toca fisicamente. Por fim, ainda o Novo Testamento apresenta a palavra soma, que é traduzida por corpo. Ela se refere tanto a um corpo vivo, quanto a um corpo da ressurreição, e ainda à comunidade cristã, a igreja. Vejamos agora mais algumas referências dessas palavras. São diferentes, como dissemos, que se misturam aí carregando significados semelhantes. Primeiramente, vamos pensar aqui, há casos em que acontece uma distinção entre corpo e alma, e às vezes a distinção entre corpo e espírito. Há momentos em que a alma está triste e momentos em que o espírito está triste. Outro caso tem que a alma e ou o espírito expressam adoração a Deus, que é o caso que eu falei, por exemplo, do cântico de Ana, o cântico de Maria, em Lucas 1,46, que é inclusive baseado no cântico de Ana. Quando alguém morre, às vezes a alma está partindo, às vezes é o espírito que está partindo. Há também quem use Hebreus 4,12 para afirmar uma divisão entre as partes do ser humano que são operadas pela palavra de Deus, como se fosse literal. Ali naquele texto, o que a palavra divide? Esse texto é muitas vezes interpretado erroneamente. O escritor está usando uma figura de linguagem para elucidar o poder que a palavra tem de penetrar até o ponto mais íntimo do ser humano, mais profundo, e expor tudo o que há lá dentro. O que é reforçado pelo versículo seguinte. Nada há nesse texto que afirma qualquer divisão entre partes do homem. Embora todos esses termos e textos acima não nos tragam distinções claras, para entender como o ser humano e as partes do ser humano, há coisas que nós podemos afirmar, que há sim no ser humano uma parte física e uma parte não física, e que esses dois aspectos do ser humano se relacionam intensamente entre si. Há razões tanto bíblicas quanto naturais e científicas que afirmam aí uma profunda relação e influência de um no outro. É sobre isso que vamos mostrar um pouquinho agora. Notemos aqui alguns exemplos. Em Romanos 8:23 e 1 Coríntios 15, vemos ali afirmações de que nós aguardamos a redenção do corpo. Também vemos que a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então tem a questão, onde a fé começa? A fé começa no meu ouvido, começa na minha mente, começa no meu coração? Em que parte do ser a fé começa? Porque em muitos momentos a culpa adoece as pessoas. Como diz lá em Salmo 32, enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Outra questão, mente e cérebro. Onde começa um e termina o outro? E o que dizer também sobre certos hormônios e neurotransmissores que temos no nosso corpo? Como serotonina, dopamina, adrenalina, cortisol. São substâncias que são produzidas no corpo, entre tantas outras,
que atuam nas nossas ações, né, e nas nossas sensações. Por que o medo pode provocar prisão de ventre? A ansiedade pode levar a pessoa a urinar umas 5 vezes por hora, ou as mãos ficarem frias, os batimentos cardíacos se acelerarem. E quanto à oração? Há, inclusive, provas científicas de que a oração atua em parte do nosso cérebro que libera substâncias que atuam na área de sensação de bem-estar, de senso de pertencimento. Por outro lado, há casos de depressão que têm origem orgânica, às vezes por uso de certos medicamentos, ou às vezes por escassez de determinados nutrientes no corpo. Por causa disso, a pessoa às vezes pode parecer ingrata ou negativa, e então achamos que ela deve orar mais. Ela está faltando alguma coisa, está faltando fé. Ela não está abundante da graça do Senhor. Então, meus irmãos, o que podemos tirar de tudo isso? Que entendimento podemos colher dessa reflexão de hoje? Que nós devemos ver o ser humano como uma pessoa integral e não dividido em partes. É assim que as Escrituras apresentam o ser humano. A Bíblia não tem qualquer intenção de defender argumentos científicos, mas de mostrar o quanto o homem em seu ser reflete a glória do seu Criador e quanto Deus se deleita em um íntimo relacionamento com o homem. Assim como o pecado atingiu todas as áreas do ser do homem, com a mesma abrangência Deus está operando a redenção. Mas, enquanto ainda aguardamos a redenção, devemos buscar cuidar do nosso ser como um todo. O aspecto físico não pode ser negligenciado, nem mesmo as nossas necessidades mais intocáveis. Por fim, que o conteúdo refletido aqui nos traga a percepção de que a graça de Deus alcança até o mais profundo do nosso ser. E que, como resultado dessa graça em nós, nos tornemos pessoas mais sensíveis a Deus, nos tornamos pessoas mais sensíveis à dor do outro e pessoas mais sensíveis às nossas próprias limitações. Que Deus nos abençoe. Grande abraço.